Olá, bem-vindos ao Pastelaria Online. O nosso bolo de hoje, a nossa receita de hoje é um Red Velvet. O Red Velvet é um bolo norte-americano, é um bolo típico norte-americano. É um bolo que tem um sabor muito característico, tem assim quase um sabor muito leve, um ácidozinho muito leve. E é um bolo que eu gosto bastante, confesso. É um bolo que é muito fofinho, contrasta depois com o recheio que nós vamos utilizar. Há quem recheie com buttercream, há quem recheie com Filadélfia. Nós vamos utilizar mascarpone na nossa receita e esta é a nossa proposta de hoje. Esperamos que gostem e até já! Para o Red Velvet nós vamos precisar de farinha, neste caso sem fermento, farinha tipo 55, estou a utilizar farinha fina, açúcar, estou a utilizar açúcar fino também, ovos, cacau, manteiga, de preferência sem sal, vinagre, bicarbonato de sódio, fermento, pasta de baunilha e corante vermelho. Vamos precisar também de buttermilk. O buttermilk é um ingrediente que não está acessível em todas as localidades. É fácil de comprar nas grandes cidades, mas às vezes nas terras mais pequeninas nem sempre é fácil de adquirir, de comprar. Há uma versão caseira que nós podemos fazer e podemos utilizar em substituição. E é a quantidade que nos é pedida de buttermilk, que no caso são 240 ml, vamos colocar de leite. E vamos querer para esta quantidade uma colher de sopa de um ácido, que pode ser sumo de limão coado ou vinagre, no caso vinagre de cidra. Vamos colocar, não misturamos, não mexemos, não nada. Vamos colocar aqui de lado até a hora em que o vamos utilizar, que enquanto estivermos a fazer a nossa receita vai dar tempo de ele descansar um bocadinho, de ele começar a talhar o leite e nessa altura vamos utilizar. Para a nossa receita também vamos querer ter preparadas já as formas. Eu gosto de cozer os bolos quando eles são altinhos em mais que uma forma e neste caso já tenho duas formas também vindo preparadas e estão untadas com o nosso desmoldante caseiro. Vamos também ligar o forno a 170 graus. Todas as gramagens das nossas receitas e todos os passos bem detalhados encontram-se no nosso blog, que é pastelaria.online. Espero ver-vos por lá. Quando nós fazemos bolos, a nossa farinha deve ser peneirada, ajuda a eliminar qualquer grume que existe, ao mesmo tempo que permite arejar, entrar, ela fica mais solta, mais leve, que no fundo é o que nós queremos também num bolo. Portanto, antes de iniciarmos a confecção propriamente dita do bolo, peneiramos a farinha. Vamos começar a nossa receita por colocar a manteiga na cuba da batedeira. Vamos trabalhar com a raquete, sempre nós trabalhamos massas meias pesadas ou que tenham manteiga e açúcar, trabalhamos com a raquete. Vamos então colocar a manteiga. A manteiga deve estar molinha, não derretida, não queremos derreter a manteiga. Se eventualmente se esquecerem de tirar a vossa manteiga do frigorífico ou estiverem a trabalhar numa cozinha fria, levem-na um pouquinho ao micro-ondas na função de descongelamento, mas não a deixem derreter. É mesmo importante que a manteiga não separe o líquido da gordura para nós depois conseguirmos ficar com uma massa também fofinha. Se a manteiga separar, o que acontece depois é que a massa vai adensar, que não é o que nós queremos para os nossos bolos. Antes de adicionar o que quer que seja, eu verifico sempre como é que está a minha manteiga. Isto porque eu guardo-a sempre no frigorífico. E o processo que vos ensinei, antes de colocar a manteiga aqui dentro, é aquilo que eu faço. Eu levo um pouquinho ao micro-ondas e este processo ajuda-me a ver se há algum pedacinho de manteiga que não esteja totalmente homogéneo. E nós queremos que ela esteja homogénea. Ora, agora vamos colocar o açúcar. Enquanto ela bate, vamos dar uma suave batidela nos nossos ovos, vamos parti-los. Agora que a nossa massa já está fofa e esbranquiçada, vamos adicionar o ovo pouco a pouco e vamos sempre deixar incorporar antes de fazermos a próxima adição. Enquanto o nosso batido bate, nós vamos fazer então a pasta de cacau. Para a pasta de cacau, nós temos já o nosso cacau. Vamos misturar o bicarbonato e o fermento. Vamos colocar a pasta de baunilha e a pasta de baunilha podem colocar o equivalente a uma colher de chá. Eu honestamente coloco o olho porque eu acho que tudo o que fica na colher é perdido. E agora vamos querer 4 colheres de chá de corante.
Corante para o Red Velvet, vocês vão encontrar inúmeras sugestões mundo fora. O corante que eu acho que funciona melhor e aquilo que eu gosto mais é o Poppy da Squires. Vamos então colocar 4 colheres de chá. Vamos dar uma mistura dela. O vinagre também. E numa nota adicional, caso façam o vosso buttermilk com vinagre também, este vinagre não se ilumina, porque supostamente nós iríamos ter um ácido no buttermilk, nós só fizemos. Portanto, quando uma receita tem uma substituição, ela funciona como substituição, todos os restantes ingredientes entram de forma igual. Ora, vamos agora aqui buscar o nosso buttermilk e eu não sei se conseguem perceber que ele está talhado. Vamos ajudar aqui à nossa mistura. Vamos certificar que não há grumos aqui na nossa mistura, senão eles vão ser transferidos para a nossa massa e nós não queremos isto. E agora que já fizemos toda a introdução do ovo, vamos primeiro parar a batedeira. Vamos passar com o nosso raspa para certificar que toda a mistura está homogénea. E nós conseguimos verificar que não, que temos aqui pedacinhos de manteiga soltos. E só desta forma é que conseguimos garantir que apanhamos toda a nossa massa. Na eventualidade da vossa massa talhar, corrijam com um pouquinho de farinha. E agora vamos fazer a introdução dos líquidos e secos alternadamente. Vamos primeiro colocar a pasta de cacau alternadamente com a farinha e depois o restante buttermilk. Velocidade sempre baixa. Agora o buttermilk. E agora que a nossa massa está fofinha, bem cremosa, bem vermelhinha, vamos colocar nas nossas formas para levarmos a cozer. Vamos dividir nas duas formas. Se quiserem fazê-lo de uma forma mais precisa, podem utilizar uma balança. E agora vamos levar a cozer durante aproximadamente 30 minutos. Os nossos bolos já cozeram, no caso este em 25 minutos, este em 28. Aproveita e deixa para vos deixar uma dica. O Red Velvet, seguindo a receita tradicional, é um bolo que é sensível e se nós deixarmos muito tempo no forno ele torna-se muito seco. Portanto, assim que vocês sentirem que ele está cozido, espetarem o palito e ele sair limpinho, está pronto a tirar do forno, não esperamos mais tempo nenhum, nem ficamos à espera que corra o tempo todo que a receita diz, está bem? O bolo é que manda. Vamos então nivelar os nossos bolos. A primeira coisa que vamos fazer é tirar esta barriga, o topo. Se não tiverem um nivelador, podem fazê-lo com uma faca. O importante no nivelador é os pés estarem sempre bem assentos na vossa mesa. E temos os nossos bolos nivelados. Agora vou limpar aqui esta confusão toda e já volto. Para rechear o Red Velvet, nós vamos querer mascarpone, natas e açúcar em pó. Vou colocar as natas a bater nesta batedeira até que elas façam... Não os queremos totalmente firmes, um pouquinho menos que completamente firmes. Enquanto elas batem aqui, eu vou bater o mascarpone com o açúcar em pó aqui, está bem?
Agora que a nossa nata já está, não completamente firme, vamos misturá-la com o mascarpone. Perfeito. Para quem se pergunta porque é que, tendo uma batedeira planetária, estou a brincar com uma batedeira manual, eu descobri que quando faço pouquinha quantidade de recheios com queijos, e neste caso estamos a trabalhar com mascarpone, com Filadélfia é igual, se bem que ainda acho que o Filadélfia ainda é mais sensível, a conclusão que eu cheguei foi que eu consigo controlar muito mais a força e o ar que entra no batido com a batedeira manual, porque ele não entra tanto, tem uma rotação muito menor, portanto eu consigo ter um controle muito maior. Ao passo que na batedeira planetária acontecia algumas vezes eu deixar passar o ponto, e quando passo ao ponto no queijo não há volta a dar, é pôr para o lado e começar tudo de novo. A verdade é que com a batedeira pequenina isso nunca acontece, porque nós estamos sempre a ver o que é que está a acontecer, nós não nos distraímos, não viramos para trás e vamos fazer outra coisa qualquer, ela está na nossa mão, portanto nós estamos sempre a ver tudo o que é que está a acontecer. E cá está, um creme perfeito para nós irmos utilizar no nosso Red Velvet, e uma dica que eu vos deixo também. Nós vamos agora começar a rechear o nosso bolo. Reservem para topo a base que estiver mais perfeitinha. Neste caso é esta. Quanto mais direitinha ela tiver, mais fácil é o acabamento que nós lhe vamos fazer, menos retocado ele tem que ser. Para começar, vamos colocar um pouquinho de recheio no prato. Eu vou utilizar uma base de cartão fininha, tanto isto. Eu vou colocar o bolo depois num prato de pé alto, e os pratos de pé alto nem sempre cabem no frigorífico, portanto se podem acabar o bolo direto no prato de servir, têm só que ter atenção que se for um prato de pé alto pode não caber no vosso frigorífico, e nesse caso fazem isto também, está bem? Colocamos um pouquinho de creme para que o bolo não esbarre. Se quiserem utilizar calda, podem utilizar, e é agora nesta fase que iriam remolhar o vosso bolo. Eu não vou utilizar, ele está super fofinho. Vamos rechear todo ele. Se tiverem uma base rotativa ajuda, se não tiverem, coloquem sobre uma folha de papel vegetal e vão rodando a folha, que ajuda-vos também. Vão retificando, vão olhando ao vosso bolo, quanto mais perfeitinho ele ficar a cada passo, menos trabalho vai dar na finalização. Agora que já colocámos recheio, vamos levar o bolo um bocadinho ao frigorífico, é para ajudar a firmar, para ele não ser tão bailarino enquanto nós fazemos a lateral e o topo. 15 minutos é aquilo que eu vos recomendo. Agora que já demos um pouquinho de descanso ao nosso bolo, vamos começar a decorar, vamos começar a cobri-lo todo. O tempo que o bolo está no frigorífico, o recheio também está, e se sentirem necessidade, sentirem que ele deslaçou um bocadinho ou que ele abriu um bocadinho, voltam a bater com a batedeira, está bem? Nos bolos, sobretudo os bolos que largam migalhas e migalhas de cores fortes, como é o caso do Red Velvet, quanto menos nós andarmos com a espátula para trás e para a frente, menos migalhas vamos transportar, e isso é muito importante neste tipo de bolo. Tentem ter sempre creme na ponta da espátula, porque é a parte que trabalha. Alisem o que conseguirem, quando sentirem que estão a levantar o bolo, parem. Nós depois voltamos lá, não há problema nenhum. Colocamos mais creme e levamos o nosso bolo o mais limpo possível, logo de origem. Lateral para já está. Vamos ao topo, já voltamos a ela daqui a mais um pouquinho. Se repararem, eu também sou generosa a colocar os cremes, e isto é uma grande ajuda no não transportar migalhas. Portanto, como nós temos muito creme para trabalhar, a espátula nunca toca no bolo. É sempre a espátula com creme e nunca a espátula no bolo. E quando sentirem que ele está a acabar, vão buscar mais. Agora que já temos creme em todo o bolo, vamos alisar um pouquinho cá em cima e vamos trabalhar toda a lateral. Se eventualmente tiverem pedacinhos sem creme, antes de começarmos a alisar, vamos preencher. Se a vossa cozinha estiver quente, vão levando o bolo ao frio. E agora vamos alisá-lo o mais possível. Vamos colocar a nossa espátula em ângulo reto e levar todo o bolo.
Vamos ver onde é que ele precisa de ser retificado, onde é que está desnivelado e vamos retificar. Em cima vamos trabalhar com a espátula de fora para dentro, com suavidade. Como acabamento final, podem passar com a vossa espátula ligeiramente úmida. Como decoração do nosso Red Velvet, eu vou ser simpática, não vou trazer adereços especiais, mas podem acabá-lo com umas framboesas, com uns arabescos em chocolate, com uma bolachinha, podem fazer umas bolachinhas com formato de um coração, outro formato qualquer que gostem e fazer essa finalização. Eu não vou fugir a nada daquilo que nós tínhamos no nosso receituário, portanto na nossa receita, e vou com aquele topozito, aquela barriguinha que sobrou do nosso nivelamento, vou esfarelá-la só um pouquito e com estas migalhazinhas vou polvilhar em cima do bolo. O facto de termos isto em cima do bolo denuncia imediatamente que é um Red Velvet. Vamos fazer uma roseta também e para isso vou utilizar uma boquilha 1M, saco pasteleiro. Vamos empurrá-la cá para dentro, tranquem o saco para o creme não cair. Utilizem um copo ou qualquer outro suporte que tenham que vos ajude. E agora, muito importante, antes de colocarem o creme dentro do saco, certifiquem-se que não há migalhas vermelhas e deem-lhe uma batidela. Pode ser mesmo com umas varas manuais. Nós vamos fazer uma roseta e vamos querer que ela fique firme. E se o nosso creme estiver um bocadinho aberto, ela depois vai perder a sua forma. E vamos colocar dentro do nosso saco. Para fazer as rosetas, nós vamos querer que o nosso saco fique num ângulo de 90 graus. Vamos fazer pressão, partimos do centro e depois o saco contorna, sempre a fazer pressão. Contorna a roseta, alivia a pressão e sai. Novamente, pressão, contorna, alivia a pressão e sai. Como acabamento final, vamos só colocar umas migalhinhas na lateral para lhe dar um bocadinho de vida. E isto é o que nós temos para vocês hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima.